Ele vai trazer uma palavra, iniciar uma série nova. Amém. Igreja linda, né, queridos? Quantos estão felizes de estar aqui? Quantos creem que barreiras caíram para você estar aqui, querido? Amém? Às vezes a nossa vontade é estar na presença de Deus, né? Mas existem barreiras, querido. Mas quando a gente persevera na fé, né? Vence a nossa natureza humana, querido. Mas quando a gente chega diante da presença de Deus, tudo se transforma. Amém? Ontem foi um batismo, foi maravilhoso, né? Para quem esteve ali, alguns esteve, provavelmente passou, teve resistência de estar, né? Mas quando aprenda, querido, quando tem resistência, vá, porque tem algo precioso, amém? Aprenda isso. Andar com Deus é andar na contramão, é andar contrário ao sistema do mundo, né? Os melhores cultos na minha vida era quando eu não estava afim de ir. As melhores pregações é quando a minha carne já guerreava para que eu não pudesse estar ali. E quando eu conseguia vencê-la, Deus fazia presente e se revelava de forma profunda. Amém, querido? E nós estamos começando mais uma campanha, né? Se eu deixo o pastor Humberto aqui, ele ia seguindo, já tudo a ver, né? Somos mais que abençoados, né? E vamos começar uma campanha de aprendermos a sermos generosos, amém? Qual é o DNA do nosso Deus? Essa semana eu fui me apresentar como pastor em uma negociação e uma família. Aí uma delas estava desviada do caminho do Senhor, e o primeiro afronto que ela levantou foi o fato de dar dízimo e ajudar a igreja. E eu falei, querida, vou falar para você que eu falo para os meus filhos. Ainda que uma autoridade te diga para não fazer ou não semear no reino de Deus, aprenda isso com Deus. Né? E ela começou a refletir, e ali no final ela foi quebrando. E eu falei, querido, nós temos que aprender a guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz, melhor é dar do que receber. Isso é um princípio, é um valor, e quando nós entendemos isso, isso tem que ser de um valor imensurável em nosso coração. E muitas vezes nós somos sim feridos na caminhada, e essa expressão, muitas das vezes, ela fica de lado. Como a palavra lá, a parábola do semeador, né? Vêm as lutas, os ventos, as preocupações, as paixões pelas riquezas deste mundo, né? Faz com que a palavra de Deus se torne infrutífera, né? Mas nós precisamos aprender com aquele que é generoso. Amém? Quantos têm essa visão de Deus, que Deus é um Deus generoso? Né? Muitas das vezes a nossa visão é distorcida de quem é Deus. Engraçado, eu vim essa semana na estrada, ainda de moto, e olhando a natureza, vendo tudo, mas ao mesmo tempo contemplando, porque quem criou tudo isso? Quem te criou? Quem te formou? E de quem você é? Se essa resposta estiver na ponta da nossa língua, firmada na nossa convicção, da nossa fé, nós vamos ter prazer de fazer parte desse exército pelo qual o Senhor chama, né? Então nós somos mais do que abençoados. E se somos mais do que abençoados, nós somos abençoadores. E no final dessa reunião, dessa família, eles abriram uma causa que alguém odivia e só saía palavras de maldições para aquela pessoa. E eu falei, querida, meu primeiro ensinamento com Deus foi aprender a orar, inclusive por aqueles que eu ouvia de forma distorcida. Nós vamos orar para essa pessoa, e essa pessoa, Deus vai tocar no coração dela, ela vai abençoar e vai vir aqui honrar o compromisso com vocês. E no final estava todo mundo com os olhos e o semblante quebrantado e lágrimas correndo. Por quê, querido? Porque muitas das vezes tem um entendimento errado de quem é Deus. E isso faz com que o coração endureça e impeça de ter um coração generoso, né?
Então vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa tem sido a minha palavra-chave, né, querido? Para onde Paulo diz, né? Depois de ter momento, ter muito ou ter pouco. Mas ele aprendeu a viver contente, né? Porque ele aprendeu onde botar a confiança, a expectativa dele. Não nas coisas terrenas, mas no amor, no poder de Deus. Ontem nós estávamos na praia, né? Ronaldo ficou ali um pouquinho no final ali. Querido, não precisamos da riqueza do mundo, mas precisamos da presença do Espírito Santo. Poderíamos estar ali com as melhores contas bancárias e tudo, mas se o Espírito Santo não estiver, não é a mesma coisa. Amém? Vamos lá. A natureza de Deus, querido, é ser generoso. Amém? E se nós somos filhos, o que devemos ser também? Amém ou não? Generosos, querido. Porque é uma questão que a gente precisa trabalhar e aprender com a igreja. O mundo não nos ensina isso. No curso de coach eles vão te ensinar isso e vai te cobrar caro. Né? Vai te cobrar caro. Vai fazer um curso de coach aí, é uma boa grana. E um dos fundamentos que inclusive o mundo aprende é contribuir. Deuteronômio 8:18. Vamos lá, Marcelo. Diz assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê, né? Ou seja, querido, tudo que nós precisamos vem do Senhor, né? De quem é as fontes pelo qual nós temos? De quem é os recursos? Tudo foi criado por Deus. E Ele sim tem o poder de nos fazer prósperos. Amém? Quantos entendem isso? Salmo 24, 1-6. E eu voltando aqui, que eu fui confrontado nisso, tinha que pregar essa palavra. E disse o seguinte, querido: eu aprendi a amar a Deus. Amém? Quando você aprende a amar a Deus, querido, e a conhecer a Deus, a sua generosidade também é alinhada com a vontade de Deus. Amém? Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? E quem poderá entrar em seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por Deus falso. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, Deus de Jacó, né? E aqui descreve que de Deus é tudo, né? É o mar, onde nós estávamos vendo lá, Deus é o Criador de todas as coisas, querido. E nele está todas as fontes. O segredo é onde nós vamos recorrer no momento da nossa necessidade, né? O que faz a diferença? Hoje nós estávamos na consolidação, né, Carlos? Como o poder de Deus age? Ele age de uma forma na vida de um que crê e aquele que não crê. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas é poder de Deus para os que creem. Amém? E nesse salmo descreve, né, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 50, versículo 10, 12. Vamos lá, vou ler um pouquinho antes, acho, do 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, que eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenham necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo.
e o 12. Se eu estivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe, né? Isso é Deus. Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas nós, querido, como colocamos em prática aquilo que Ele já fez e é por nós, a bênção é nossa, querido. Amém? Então precisamos fazer perguntas, né? A Deus. E a quem eu pertenço? Ou por que eu faço isso? Qual é a graça que eu tenho no meu coração de abençoar, né? Eu estou trabalhando com o Pedro, né? Tem o João novinho, né, Cristiano? Nós às vezes ensinávamos ele. E criança tem resistência, querido. Vai. Cheguei esses dias com um monte de doce lá para um deles, falei assim, esse aqui tira um pouquinho para dar, né? Essa natureza do mundo já está no nosso coração. E a gente precisa aprender com quem sabe. E quem sabe é Cristo, querido. E Ele tem o poder de ensinar e quebrar barreiras e fortaleza. Por isso a igreja está se levantando numa campanha, né? E nós vamos chegar no final, nós vamos fazer alguns desafios durante essa semana para que seja prático, né? A gente colocar em prática alguma coisa que simboliza ou represente a nossa generosidade com Deus ou com o próximo. Amém? Então precisamos fazer, às vezes, alguma pergunta para Deus, né? A quem eu pertenço? Né? E sempre trazer a convicção, querido, como é desafiador o mundo. Pega algo para abençoar. Né? Eu lembro que o João novinho, uma vez não foi, Cris? Nós afiamos ir final de ano para o sítio. Eu falei, João, você está com muito brinquedinho aí, vamos para a roça e lá nós vamos semear um pouco desses brinquedos lá com os amiguinhos. Né? Ele era novinho, teve uma resistência tremenda, já novo. Né? Mas interessante que depois de boa conversa, conversamos, oramos por aqueles brinquedos que ele estava liberando, e ele foi lá, e, né, o coração dele se quebrantou, ele abençoou. E foi um momento maravilhoso, para ele e para nós também. Né? Interessante que logo depois o tio dele estava aqui fazendo uma coleção de motos, né, Cristiano? E tinha 25 motos, aquele projeto do Extra, né, de comprar o jornal, né? E tinha 25 motos novinha, algo que estava no coração dele também. Primeira coisa que ele falou, pai, na hora que ele recebeu o presente, ele correu e veio, pai, foi a semeadura. Eu nem lembrava, né? Querido, parece ser coisas bobas, né? Mas isso, devemos fazer isso por quê? Porque Deus nos ensina a ser assim. Deus espera que sejamos generosos, amém? E muitas das vezes nós crescemos em uma cultura é onde tirar algo ou dar algo é a visão que vai faltar, não é verdade? Se eu tirar da minha casa, vai faltar. Muito pelo contrário, querido. No reino de Deus, pode estar até na escassez, ela será transformada em abundância quando se sai pelo processo da semeadura. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio, querido, tem situação que já oramos, já falamos, já fizemos propósito com Deus, e às vezes a chave, querido, está a entregar uma semente. Né? E para nós, às vezes, como líder, é um grande desafio. Uma vez nós estávamos cuidando de uma vida, né? E nesse processo de ensinar a confiar em Deus, né? Não confiar nas suas riquezas, na frente vai estudar um pouquinho mais, né? Colocar a sua confiança no Senhor. Existem barreiras, mas qualquer um que prova, por experiência própria, do poder de Deus, querido, na obediência, querido, aquela pessoa muda, transforma. Amém? Vamos lá. E nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Foi lá, mano? Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, e que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Né? Uma pergunta, de quem eu sou? Né? De quem você é? Tudo é de Deus, e nós, Deus, na verdade,
nos chama para ser mordomos de tudo que é dele. Amém, querido? É uma coisa é você ter aquilo como seu próprio, outra coisa é você ter aquilo como do próprio Criador. Amém? Tudo muda. O Maia dizia o seguinte, ele gostava muito de abençoar, mas antes de sair qualquer centavo da mão dele, ele perguntava primeiro para Deus: Senhor, eu posso abençoar essa vida? E quando vinha alinhado com a vontade de Deus, querido, aquilo era uma bela de uma semeadura. E às vezes a gente precisa perguntar para Deus, até para dar, né? Eu tinha mania, às vezes eu parei num ponto, o Cristiano foi pagar um aluguel, não foi, Cris? E o dinheiro, levou o dinheiro todo, vinha uma sobra, o Cristiano voltou lá com pouca coisa, R$10, alguma coisa assim. Outra conta. Aí tinha um abençoado, falou, meu caminhão quebrou, sou caminhoneiro, vou para outra cidade, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, a família está distante. E eu falei assim, meu Deus, cara, eu ficar 2 dias sem a minha família, eu já fico com o coração apertado. Agora imagina ele viajando a semana inteira, eu tenho que ajudá-lo. E eu estava sem dinheiro, o troco estava com a Cristiane. Só que quando a Cristiane chegou, tinha outra conta. A Cristiane me deu uma parte, eu falei assim, fiquei brigando com ela, queria tudo, foi dar tudo. Foi. Aí eu falava, essa mulher é coração endurecido, Deus, o que é isso? Mas nada, tinha acabado de converter, aquele coração tá mole, manteiga, dava tudo. Enfim, passada uma semana, né, nós estávamos indo até para o culto, paro lá de novo, na entrada, no sinal, quem está lá? Aquele contador de história, querendo me assaltar de novo. Que é um assalto, né? Engano, né? Mas quando o nosso coração está alinhado com Deus, querido, é diferente. Deus usou a minha esposa, homens. Verdade. Então não caia. Mas eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, desses versículos que citei um pouquinho antes, o que a Bíblia nos ensina? Tudo é de Deus, inclusive você. E se tudo é dele, querido, pela vontade dele, eu quero viver, né? Agora, aí que está o segredo. E às vezes, a gente precisa ter direção de Deus. E ali eu aprendi uma lição, num testemunho até de um livro do Maia, né? Que um amigo dele morava na rua, né? Não, estudou com ele, ele se tornou um pastor, um grande empresário, e um dia encontrou esse amigo no ponto, né, de um sinal, pedindo esmola. Ele viu o amigo, ficou feliz, entra aqui do lado do meu carro, e saiu no carro, e Maio, ao mesmo tempo, conversando com Deus. Deus, eu vou dar uma casa. Estudou comigo, lembro do tempo dele da infância. Chegou num lugar que ele tinha que entregar um documento, um contrato, e pediu ao amigo que estava com ele no carro, meu amigo, por favor, você não ficar aqui dentro, joga essa sacolinha do lixo ali naquela lixeira para mim, me espera, que aí nós vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos almoçar junto, meu tempo vai ser todo para você. E o mais subindo no escritório, na cabeça dele é o seguinte, eu vou dar uma casa para esse cara, eu vou transformar a vida dele. Quando ele voltou, o cara estava com a cara amarrada para ele. Que amigo que você é, andando num carrão desse, estudou comigo, e hoje me vê numa situação difícil, e você ainda me pede para tirar o lixo do teu carro? Aí o Maia disse que o Espírito Santo veio e falou assim, pronto, já é o suficiente para saber se eu posso dar algo de Deus para ele ou não. Quantos estão entendendo? Né? Às vezes, querido, é ser generoso, mas ser generoso pela vontade de Deus, né? E não pela vontade do homem. E Deus começou a falar nele ali nesse testemunho mudou muitas coisas na minha vida. Porque Deus também nos chama para andar em verdade e em espírito, né? Não vamos ser generosos por engano, mas sim por verdade, né? Teu irmão te procurou que está passando por uma dificuldade, uma necessidade. E ali sim, você poder contribuir, poder ajudar, de forma que aquela ajuda seja capaz também de transformar uma vida. Eu creio nisso, querido, que qualquer oferta, qualquer generosidade sua, guiada pelo Espírito Santo, será capaz de libertar aquela pessoa daquela situação.
Eu creio que qualquer um que receber cesta básica, como eu já recebi, chorei, louvei, agradeci a Deus, e aquilo foi momentâneo. Amém? Então ela tem que ser regada de amor e de direção de Deus também. Quantos estão entendendo isso? E muitas das vezes a gente não caía em nenhum engano, né? Outra vez foi uma pedindo ajuda, queria uma passagem que era R$60 de Friburgo para cá, e o colega do meu lado, aí eu já estava no meu treinamento com Deus, estava melhor. Aí eu comecei a entrevistar, querido, mas essa passagem, você falou todo tal, ela botou o dedo em cima da passagem, não foi? E o rapaz está do meu lado, ele falando assim, me observando, né? Eu evangelizando ele pouco tempo, ele falou assim, contou depois, né? E eu vi que ele me olhava de cara fechada. Aí eu falei, querido, deixa eu dar uma olhada nessa passagem, se é de Friburgo. Depois fui ver, a passagem era aquele valor sim, mas era do Rio a Miracema. E falando que tinha perdido, tinha sido assaltado, tinha roubado a carteira dela. Eu falei, querida, o meu dinheiro é consagrado ao Senhor. E ele não é para sair para engano. Ela saiu de lá revoltada e saiu. Querido, aí ele voltou, esse amigo falou, José Luiz, como foi, querido? Foi Deus que revelou, porque sabendo se tinha verdade naquilo. Como tinha engano, né? E as coisas mudaram. E Deus nos chama para ser generoso, sim, com dele, tudo é dele. Eu quero dar sim, quando for a direção de Deus. Eu amo como eu tenho de dar uma oferta, que Deus chega no coração da minha esposa e fala, Deus tocou no meu coração esse valor. E às vezes arde também no meu coração, amém? Então a generosidade, primeiro ela parte de Deus, queridos, e quando nós buscamos, Ele também nos guia nesse propósito. E o papel de Deus é nos fazer prosperar, sim, para quê? Para glorificar o nome dEle, amém? Então vamos lá. Pois nós somos templo do Espírito Santo, né? Tudo é de Deus e somos mordomo. A generosidade de Deus precisa estar também em nossos corações, amém, querido? Mateus 25, 23, fala ali das parábolas dos talentos, né? E é o que leva muitos, às vezes, a ter uma dificuldade de semear, porque tem uma visão distorcida de quem é Deus. Mateus 25, 23. Vamos lá, Marcelo. O Senhor respondeu, né? Vem falando ali dos talentos, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, né? Por fim, veio o que tinha recebido um talento. Não, volta antes. Eu adiantei aqui, perdão. Deixa eu ir aqui na minha Bíblia que eu adiantei. Um pouquinho antes para a gente entender melhor. Mateus 25, vamos partir do 14. Vai estender um pouquinho mais. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem, né? Ou seja, Deus dá também de acordo com a capacidade de cada um. Porque se te der a mais, você vai se perder também com aquilo. Mas Deus sabe qual é a sua capacidade já. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações e conhece o coração de cada um. Vamos lá. Parei em 16, não é isso? O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou-se a acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5, né? Ele tinha entendimento que Deus tinha confiado nele, né? E onde está a sua confiança, querido?
né? É um grande desafio, ainda mais nesse mundo, no meio das crises, você desenvolver uma confiança literalmente em Deus, que não vai faltar, que Deus vai prover. Essa semana eu saí daqui às pressas com um rapaz que trabalha comigo, tinha um recurso para sair para ele e para mim, e Deus trabalhando no coração dele. Ele não suportou, foi lá e pegou dinheiro emprestado. Quando acabou de pegar emprestado, o dinheiro já caiu na conta dele. E vai pagar juros absurdos. Eu falei, meu querido, aprenda a confiar. Busca a fonte que há de prover verdadeiramente. Aprenda a vencer isso. Bota em oração as suas ansiedades, o teu desespero. E esse Deus, querido, se Ele é Deus, dono de tudo, Ele há de prover. Muitas das vezes Ele vai prover, sabe quando? Quando o teu joelho se dobrar. Ou quando você se movimentar na fé. Ou quando você se recusar a ir numa fonte dessa que vai te manter escravo. E esse mesmo falou comigo, José, há pouco tempo eu fui num aplicativo rapidinho, 10 mil. Não 10 não, pegou 6, eu não lembro bem. Eu sei que ele está pagando quase 3 vezes, paga 600 e pouco por mês. Ele falou, mas o aplicativo está tão rápido, no meu momento de desespero. Eu falei, querido, mas você tem que aprender a confiar em Deus nesses momentos. E quer acabar com essa fortaleza na tua vida? Pega o que te resta aí, né, a sobrinha que não dá o suficiente, e faz um voto com Deus e dá uma oferta, querido. Você vê se você não quebra todas as fortalezas que te mantêm escravo e preso. Ou seja, ele me contou uma história há poucos dias, que pelo aplicativo rapidinho liberou uma verba lá na conta dele, aliviou aquele problema dele. Eu falei, sabe o que acontece, querido? Você ainda não foi curado, não foi liberto. No dia que você entender que Deus é provedor, e Deus é dono de todo ouro e toda prata, e que você tem esse coração precioso, é servo de Deus, mas precisa trabalhar isso na tua vida, querido, você nunca mais vai recorrer a essas fontes. Amém? E nós, como igreja, precisamos aprender e também ensinar. Aonde eu vou recorrer no meu momento de desespero? E Deus responde, amém, querido? Vamos lá, parei no 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, né, e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel num pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido os 2 talentos, disse, Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. 23. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Do seu Senhor. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Né? O que mudou aqui? A visão do que ele tinha para com o Senhor. Né? Tinha uma culpa, tinha medo. Né? E Deus não nos chama para lidar com medo, mas sim com fidelidade e amor e fé, não é isso? Quantos creem que Deus pode operar na sua vida financeira também? Foi das minhas áreas mais difíceis confiar com Deus. Quando eu me converti, eu falava, Deus, me ajuda ali, ajuda aqui, dinheiro e trabalhar, recursos, não precisa se preocupar, porque é uma coisa que eu achava que eu sabia. E foi das áreas que Deus mais me tratou. Porque muitas vezes nós confiamos, né, na força do homem, confiamos na nossa própria natureza, né, na nossa própria riqueza. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confiar
na verdadeira riqueza que é Cristo Jesus. Amém? Então a visão errada do Criador fez com que ele escondesse os talentos, né? E não multiplicasse. E tudo que Deus dá, querido, Ele dá com abundância, né? Deus nunca vai dar só sobre, quando dá só sobre a sua medida é porque está sendo só pelo seu esforço. Mas quando nós entendemos que Deus nos abençoa, porque nós já somos abençoadores, né? Quantos estão entendendo? As coisas mudam. Eu me lembro uma vez o pastor Itenberg falou, e eu mesmo estava pensando em recuar e parar com a minha empresa, algumas coisas. Mas um dia ele falou uma reflexão e ficou no meu coração voltando daqui para Tijuca. Ele falou, quando eu paro, para outros também. Né? Ou seja, querido, você é uma bênção de Deus para prosperar, mas que outros também possam prosperar através da sua vida. Amém? Tudo de bom que nós precisamos, né, vem de Deus. E somos filhos, né? Amém? Fomos chamados para viver, né, debaixo da provisão de Deus. E existe a questão de nos posicionar com Deus, entendendo. Isso tudo muda na nossa vida. E a Bíblia nos ensina, como o pastor Humberto falou, né? Se não sou fiel nas riquezas deste mundo ímpio, quem vai nos confiar a verdadeira riqueza? Não é isso? Onde está essa passagem, pastor Humberto? Depois você traz ela aí. Provérbios 11, 24. Fala do generoso, não é isso? Provérbios 11, 24. Vamos lá. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Querido, isso aqui não encaixa num padrão do mundo, é verdade? Né? Eu dou, eu vou dar, vou ficar com menos, né? Eu lembro meu pai às vezes desafiava a gente a abençoar com algumas coisas, tinha um irmão, tinha o outro, eu falei, pai, mas se eu der e o meu irmão não vai dar, né? Eu que vou ficar com menos. O mundo nos ensina assim, mas Jesus nos ensina diferente, querido. O que tem de testemunho de pessoas que aprenderam o segredo de viver uma vida em paz, tranquila, é entender que tudo é dele. Né? Vamos lá. E vê aumentar a sua riqueza. E outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Né? Ou seja, não é porque isso é uma dádiva de Deus e é algo que nós devemos buscar na nossa vida. E uma igreja próspera é uma igreja que aprendeu o segredo de ser generoso. Teve uma vez eu estava falando com a liderança e falando de alguns desafios nossos, inclusive para a igreja. E uma pastora, né, falou que foi pastorear em um lugar que o povo tinha muita dificuldade de ser generoso. Ser generoso com um, com o outro, com a igreja. E ela começando a orar e falar com Deus, e que ela precisava ensinar aquele povo o segredo, inclusive da multiplicação. E começar a fazer propósito com Deus para ofertar. Porque tinha muita resistência em ser generosos. Né? Ou seja, mas a generosidade está no DNA de Deus. E se nós somos filhos amados de Deus, esse DNA precisa queimar também nossa vida. Amém? Quantos estão entendendo? E para viver isso aqui, querido, é um grande desafio, né? Se nós formos pregar isso, para quem não crê, vai dizer que o pastor está falando uma loucura. Não é verdade? Falei, querido, você está numa crise, está numa dificuldade, está passando em um aperto. Elias, quando foi lá com a viúva, né? Vai lá e prepara primeiro para ele. É uma loucura, não é verdade, querido? Né? Mas, querido, existe um significado nisso. Existe um princípio de Deus que nos ensina nisso. A generosidade, querido, é algo que te mantém ligado com a verdadeira fonte. É questão de confiança. Quem é o dono de tudo que nós temos? Deus é o Criador, né? Dono de tudo. Volta lá no Salmo 24.
Dele é a terra e tudo que nela existe. Isaías, Coríntios também diz que nós somos dele. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém, querido? Então fica essa reflexão. E nós estamos numa campanha nessa semana, querido, que é armário, como é que é, Cris? Armários abertos, é isso? Armários abertos. É você pegar o que está dentro do teu armário, ou que não seja no armário, em algum lugar, coisas que não tem, você não está usando, querido, né? Mas abençoar, orar, liberar e semear para que aquilo seja uma fonte de bênção na vida de alguém. Eu costumo dizer isso, querido, isso é útil para a minha vida. Vai subir, né, Ronaldo? Amém. O desafio dessa semana, né? Nós vamos desafiar você a chegar em casa e ver algo que está lá guardado, que talvez já não é para você, mas é para alguém. Amém? Eu já vi tanto testemunho das pessoas comprar uma roupa, chegar em casa, olhar, roupa linda, maravilhosa, se vestir com ela e não sentir paz com aquela roupa, e pedir ao Espírito Santo: Senhor, o que devo fazer? E Deus tocar. Só para dar uma orientação para a igreja, que eu não vou perder a deixa. No Congresso de Mulheres, nós vamos fazer um brechó chique. Então, se a sua roupa, separa algo de bom estado, né, novo, seminovo, para doar. Eu acho que vai ser uma festa muito legal. O que não está servindo em você vai servir em outra mulher vai ficar se sentindo feliz, agraciada por receber isso. Então, e a gente vai praticar esse momento de generosidade. Então, procura a Kelly depois, essa semana, para fazer a sua doação a ela, roupas em bom estado, limpas, por favor, tá bom? E também temos o lugar de recomeço, onde nós podemos, né, levar roupas masculinas para doação. Isso tudo é muito importante. Amém, né? E dê o melhor, querido. Não dê aquela que, né, está rasgada lá, né? Não, tu joga fora. Quem gosta de coisas rasgadas é o inimigo, né? Deus gosta de coisas boas, coisas novas, né? Às vezes eu ligo para doar lá pro caseiro, lá o barro, e falei: meu irmão, essas rasgadas vão meter fogo, né? Porque Deus gosta de coisa boa. Amém, querido? Você gosta de coisa como você gosta, como você vai presentear. Amém? Mas aí que está o desafio para vencer as fortalezas que às vezes existem no nosso coração. É dar do melhor. Né? Às vezes a pastora falou comigo: compre algo. Nós temos uma campanha dessa, né? E estava lançando até a época de CD ainda, né, Cristiano? Pastora Francisca, eu vou contar porque ela já testemunhou isso aqui. Eu comprei, queria ouvir muito no auge do Lázaro, né? CD era difícil achar. Nós passamos no Niterói, comprei. Que luta que foi no meu interior entre fazer aquele desafio que a igreja está desafiando. Compre algo que está queimando no teu coração e abençoa alguém. Faça isso essa semana, faça como experiência, depois você vem contar o testemunho. Amém? Não, abrindo espaço armário, que vai vir outras, né, querido? Mas eu alertei porque, olha só, às vezes a pessoa vai abrir o espaço no armário, vai querer dar só os refugos. Não, querido. Não é isso. Vai dar coisas que tem um valor para você também. Mas você vai abençoar alguém, querido. E essa pessoa vai ser muito grata ao Criador Deus por isso, amém? E agora nós vamos para um momento especial da ceia, né? Chama aqui nosso amado pastor Humberto. Vamos botar um louvorzinho então, vamos embora. Vamos adorar a Deus. O Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão tem todos os meus dias. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar.
tens todos os meus dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em tua mão tens todos os meus dias. Se eu subir ao céu, se eu descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada me faltará. Não irei naufragar, não temerei, não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Amém, amém. Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém. Deus instituiu a ceia, Jesus instituiu a ceia. Havia uma cerimônia anterior, que era a cerimônia da Páscoa, que era celebrada anualmente. E Jesus substituiu essa cerimônia pela ceia do Senhor. Ele se reuniu com os seus discípulos e fez algo que era inesperado, porque eles estavam acostumados com aquela cerimônia. Então ele dá um novo significado para aquela cerimônia que eles celebravam todo ano. Porque a cerimônia da Páscoa representava a saída do povo do Egito. Que o anjo da morte passa por cima do povo de Israel e não morre ninguém de Israel. Então a Páscoa, esse pechá, era essa passagem do anjo em que o povo era poupado. Significa que aqueles que estavam debaixo do sangue, que estavam nas portas, quem estava debaixo do sangue não morria, estava livre da morte. E no dia em que Jesus ia ser preso, julgado e crucificado, naquela noite ele se reúne com seus discípulos na véspera da sua crucificação, se reúne com eles e faz essa cerimônia da Páscoa. E nessa cerimônia ele diz para esses homens que aquela cerimônia tinha a ver com ele, que tudo aquilo que eles celebravam ano a ano, celebrando aquilo que Moisés tinha feito, era algo que simbolizava aquilo que Jesus ia fazer naquele dia que estava para nascer. Ele estava dizendo, essa celebração era uma celebração a respeito da minha morte pelos pecados, por vocês. E daqui em diante vocês vão celebrar uma nova cerimônia, essa ceia. Ele diz assim, em Mateus 26, diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Não a carne do cordeiro, não o sangue do cordeiro, tudo isso era um simbolismo que apontava para ele. O sangue da nova aliança, ou seja, aquilo que vinha antes, a velha aliança, a aliança da lei, estava sendo substituída por uma nova. A aliança da justiça pela obediência da lei estava sendo substituída pela nova aliança que Jesus estava instaurando naquele momento. E disse: esse sangue que está sendo derramado aqui é o sangue que confirma essa nova aliança. Ela é feita no meu sangue. Essa aliança não é pela obediência, pela vossa força, mas é a justiça que se estabelece pela minha morte. Então ele estava trazendo algo novo. A cerimônia da Páscoa era uma visão anterior, era um tipo, era um simbolismo daquilo que estava acontecendo naquele momento com aquele discípulo e que seria celebrado por todos os dias, por todos os anos, por todas as gerações, a partir daquele momento, com o significado de que a partir de agora, a nossa salvação, a nossa justiça, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, mas é por causa daquela morte que iria acontecer ali. E ele disse: vocês vão, porque vocês têm uma tendência a se esquecer, vocês vão celebrar esse momento, vocês vão repetir isso aqui, essa cerimônia, para que vocês se lembrem de que vocês são salvos, não por suas obras, mas pelo sacrifício de Cristo. Porque a nossa justiça não é nossa, é dele. Eu não sou justo, você não é justo, você não é declarado justo diante de Deus por nada do que você ou eu tenhamos feito. Nós somos justos por causa do que ele fez, por causa daquilo que ele estava ali pronto para morrer por nós. E ele diz para eles: vocês vão fazer isso aqui para se lembrar de mim, em memória de mim. E é em memória dele que nós estamos aqui reunidos nesse momento, para celebrar a morte dele, porque a morte dele é a nossa morte, a justiça dele é a nossa justiça, a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. Amém? É isso que nós celebramos hoje. É por isso que todo aquele que participa da ceia tem que ser alguém que já confessou publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor, diante de testemunhas, o recebeu como Senhor e Salvador, foi batizado, porque quem é batizado entrou na família. Você é batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você passa a ser de Jesus. Meu nome é Humberto Vilar de Jesus, já tenho o nome dele no meu nome natural, mas você não precisa ter, mas você precisa ter esse nome de Jesus no Espírito, declarado diante de testemunhas. Por isso que você precisa ser batizado. Não é uma discriminação, é porque a participação, a celebração do sangue é para aqueles que já confirmaram, que já aceitaram, não apenas receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas fizeram um testemunho público disso. Se você não é batizado, abstenha-se de participar e prepare-se para ser batizado, para que você possa celebrar conosco esse momento fantástico em que nós juntos tomamos o corpo de Jesus, né? Esse pão que simboliza o seu corpo. A nossa vida, o nosso alimento é a palavra, é Jesus que é a palavra de Deus, e o sangue dele, a vida está no sangue. Isso significa que nós tomamos esse suco de uva que simboliza o sangue, nós estamos recebendo a vida dele. A vida dele se torna a nossa vida, que está escrito: a vida está no sangue. Então nós alimentamos dele, recebemos a vida dele e celebramos isso nesse momento, amém? E ele tem uma promessa que eu gosto de repetir, está em Mateus 26, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então está preparado um dia para todos nós em que nós vamos nos assentar na mesa com ele. Haja mesa, que é muita gente, mas nós vamos celebrar isso com ele no reino de Deus. Amém? Amém? Vamos trazer os elementos, vamos abençoar esses elementos. Não foram distribuídos ainda?
Amém, Deus. Eis aqui, Pai. Nós abençoamos, Deus, consagramos esse pão e esse suco de uva que simbolizam, que representam o teu sangue e o teu corpo, e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Podemos distribuir. Enquanto está sendo distribuído, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar essa vida de Cristo em nós. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Pode erguer bem alto a sua voz e cantar isso com toda alegria, querido, com toda alegria, com toda alegria, pelo poder que há no sangue de Jesus sobre sua vida, que nos faz brancos como a neve, aceitos. Onde estão os filhos de Deus? Ele te libertou. Então canta bem alto isso. Eu sou. Que todas as algemas caiam. As prisões são abertas pelo poder que há no nome de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, igreja. Levanta bem alto tua voz, como os céus. Eu sou livre, livre, livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Tome o pão, juntos comamos do pão da vida. Você que está celebrando a sua primeira ceia hoje, você é um privilegiado, uma pessoa privilegiada. Tem um lugar no reino de Deus, entrou na família de Deus. É para ser celebrada por toda a eternidade a graça de Deus na tua vida. Amém? Juntos celebremos, tomemos o vinho que representa o sangue de Jesus.
Glória a Deus! Aleluia! Ó, não se perca no caminho que eu quero te ver no céu. Amém? Preserva a tua herança. Amém? Não deixe que o diabo te engane, não deixe que o teu mundo te sufoque com seus espinhos. Não se perca na jornada, não saia do caminho estreito. Vamos nos encontrar naquele dia, vamos celebrar juntos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, celebremos ao Senhor. Você lembrar de mim pelo seu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não preciso, sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou A minha história me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. E agora? Só vivo pra você, todo mundo não. A honra, a glória, a força, O louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdeu. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. Desanimar, e como aquela que não desistiu. Você não se esqueceu, você insistiu, você mudou. Outra história transformada aqui. fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Ele acreditou. Não viva! Tudo pra ele! E o louvor a Deus é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? Que te pertence o meu. Vem partir! Que te pertence o meu. Amém. Amém. Glória a Deus, né, querido? Não importa como a gente chega, o que importa é como a gente sai na presença de Deus, amém? Podemos chegar às vezes cansado, fraco, mas somos fortalecidos pelo poder do amor de Deus, amém? Pai, obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, obrigado por cada vida, obrigado, Deus, por essa igreja, Senhor, que o Senhor continue derramando do teu amor e impactando vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Dê a sua melhor salva de palmas e continue celebrando o amor de Deus na sua vida, amém? Gente, olha só, encerrado o culto. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencer.